A personalidade anancástica é um mundo de constrição interior, uma tentativa constante de organizar um caos que talvez nem sequer exista. É uma necessidade de controle nascida do medo do erro, da incompletude e da fragilidade. As pessoas com esse tipo de personalidade vivem dentro de uma estrutura que elas mesmas constroem a partir dos menores detalhes. Regras, rituais, rotinas perfeitamente planejadas. Seu mundo interno é um mosaico de deveres, normas, obrigações e vigilância constante. Valorizam a ordem não apenas no exterior, mas também nas relações, nas emoções e nas decisões. Qualquer desvio, qualquer incerteza gera tensão, como se todo o sistema estivesse prestes a colapsar. A personalidade anancástica não é barulhenta. Não grita nem domina abertamente. Atua com calma, com constância e emprega esforços consideráveis para manter um estado de equilíbrio aparente. Muitas vezes é confundida com diligência, precisão ou consciência profissional, mas por trás disso esconde-se uma imensa tensão interna e uma autoavaliação implacável. A perfeição não é uma escolha, mas uma necessidade. O descanso é um luxo quase inacessível, e a imperfeição é sentida como um fracasso pessoal. É uma personalidade movida pelo medo do descontrole. Deseja ser boa, mas segundo critérios irreais e implacáveis. Quer ser útil, mas tem dificuldade em tolerar a fragilidade dos outros, porque não consegue aceitar a própria. Em seu núcleo há um esforço constante. Não falhar, não perder o controle e tornar o mundo pelo menos um pouco mais previsível. Um relacionamento com uma pessoa com personalidade anancástica assemelha-se a uma vida ao lado de um mecanismo regulado com precisão minuciosa. Cada elemento deve estar em seu lugar, cada conversa seguir uma norma, cada gesto permanecer dentro dos limites do que é considerado correto. À primeira vista, a vida cotidiana em uma relação assim pode parecer estável, ordenada e previsível. Mas sob a superfície dessa estrutura pulsa uma tensão. O medo constante do erro, da incerteza e da perda de controle. A parceira ou o parceiro de uma pessoa anancástica costuma sentir-se julgado, não por maldade, mas com base em um padrão implacável de perfeição. Decisões espontâneas podem ser interrompidas por argumentos racionais. O relaxamento, o prazer ou os transbordamentos emocionais tendem a causar desconforto. A pessoa anancástica não consegue se permitir a imperfeição, e muito menos permitir que o outro a viva. A relação torna-se um espaço de expectativas elevadas, críticas constantes, correções e lembretes. Para pessoas sensíveis, isso pode ser opressor e exaustivo, gerando culpa ou a sensação de nunca ser suficiente. Por outro lado, a pessoa anancástica pode ser extremamente leal, responsável e comprometida. Não foge das obrigações nem negligencia aqueles que ama. Busca constantemente estar em ordem, guiando-se muitas vezes mais por regras do que por emoções. Em tempos de crise, pode ser um verdadeiro pilar, desde que não se espere dela improvisação. Expressa seus sentimentos por meio de atitudes, atenção e responsabilidade, mas raramente através de uma abertura emocional. A proximidade costuma ser limitada pelo medo de perder o controle, e o amor assume frequentemente a forma de cuidado, mais do que de ternura. Um relacionamento com uma pessoa anancástica é um exercício constante de equilíbrio entre segurança e tensão, entre ordem e distanciamento emocional. É um vínculo com alguém que tenta amar da melhor forma que consegue, segundo regras que nem sempre permitem uma intimidade verdadeira. O diagnóstico do transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, também conhecido como personalidade anancástica, baseia-se na presença de padrões estáveis de rigidez, perfeccionismo e necessidade excessiva de controle que afetam de maneira significativa o funcionamento da pessoa em suas relações, no trabalho e na vida cotidiana. Esses traços não são temporários, nem estão vinculados a uma situação específica. Fazem parte da própria estrutura do funcionamento psíquico, estão presentes desde o início da vida adulta e muitas vezes não são reconhecidos pela própria pessoa, que os percebe como normais. O quadro clínico é dominado por uma preocupação excessiva com a ordem, os detalhes, as regras, as listas e os horários. A pessoa frequentemente perde de vista o propósito e o sentido de suas ações, concentrando-se de forma obsessiva na forma. O perfeccionismo, nesse caso, não atua como uma força motivadora, mas sim como um obstáculo.
As tarefas são adiadas ou nunca concluídas por não atingirem padrões irreais. Outro aspecto central é a dificuldade em delegar tarefas. A pessoa anancástica raramente confia que os outros possam executar algo com a mesma precisão, o que a leva a controlar excessivamente, corrigir e intervir. A rigidez moral e a consciência exagerada fazem com que trate até mesmo pequenas imprecisões como falhas graves. O controle rigoroso das finanças e dos recursos, frequentemente acompanhado de uma tendência à avareza, não decorre da ganância, mas de uma necessidade profundamente enraizada de proteger-se do imprevisível. No plano emocional, essas pessoas são reservadas, relutantes em agir de forma espontânea e desconfiadas das emoções que escapam às suas normas. Têm dificuldade em aceitar os próprios erros e ainda mais as imperfeições alheias. Nas conversas, podem demonstrar rigidez, tendência a corrigir os outros e insistência em ter razão, mesmo em detalhes insignificantes. O diagnóstico da personalidade anancástica requer a exclusão do transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, caracterizado por pensamentos intrusivos e compulsões. No transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, predominam atitudes rígidas, crenças e traços de caráter, em vez dos sintomas compulsivos típicos. O processo diagnóstico leva em conta o modo geral de funcionamento, a história de vida, os mecanismos de defesa e o impacto nas relações do dia a dia. Não se trata de uma simples tendência passageira à ordem, mas de uma estrutura de personalidade profundamente enraizada, cuja rigidez pode gerar sofrimento, isolamento e dificuldades emocionais. No cotidiano, a personalidade anancástica pode se manifestar de forma sutil, mas exaustiva. Em uma pessoa, os sintomas começaram com um controle minucioso do horário. Cada hora do dia era planejada com todos os detalhes, cada minuto contabilizado. A menor mudança na programação provocava grande tensão, irritabilidade e até retraimento social. Encontros espontâneos não eram rejeitados por falta de interesse, mas por falta de preparação e pela imprevisibilidade, fonte de grande desconforto. Outra pessoa evitou durante anos sair de férias, alegando motivos econômicos e obrigações, mas na verdade temia perder o controle sobre sua rotina diária. Quando a família tentava convencê-la a fazer uma viagem, reagia com irritação, criticava a ideia como absurda e buscava motivos para permanecer em casa. No trabalho era valorizada por sua precisão, mas conhecida pelas dificuldades em colaborar. Corrigia o trabalho dos outros, não tolerava o menor erro e muitas vezes fazia horas extras para que tudo ficasse perfeito. Em outro caso, uma mãe de um adolescente controlava quase todos os aspectos da vida do filho, desde a rotina diária até a forma de lavar as mãos. Dizia querer educar bem o filho, mas por trás desse comportamento havia uma profunda desconfiança em relação à espontaneidade e uma necessidade de impor ordem como forma de proteção. Com o tempo, o filho começou a esconder suas emoções e depois aspectos inteiros de sua vida para evitar críticas e comentários constantes. Em outro exemplo, uma jovem estudante de medicina entrou em crise emocional após reprovar em uma prova, não por falta de conhecimento, mas porque se sentia insuficientemente preparada e decidiu não se apresentar no último momento. Seu perfeccionismo era tão paralisante que qualquer imperfeição era vivida como uma falha moral. Apesar de obter bons resultados e ser reconhecida pelos professores, sofria com sentimentos crônicos de culpa e vergonha. Esses exemplos mostram que a personalidade anancástica não precisa ser espetacular. Muitas vezes se expressa nas decisões cotidianas, nos pequenos rituais e na forma de se relacionar consigo mesma e com os outros. É silenciosa, mas persistente. Carrega o imenso peso de ter que estar em ordem, sempre, em todo lugar e a qualquer custo. A terapia para pessoas com personalidade anancástica requer sensibilidade e paciência, pois esse transtorno se baseia em uma forte necessidade de controle e grande dificuldade para aceitar mudanças. O trabalho terapêutico tem como objetivo criar um espaço seguro onde a pessoa possa, pouco a pouco, desprender-se de seus padrões rígidos de pensamento e comportamento. A terapia cognitivo-comportamental costuma ser o método preferido para identificar e modificar crenças profundamente enraizadas sobre perfeição, dever e autocrítica. Com o tempo, o paciente aprende a desenvolver flexibilidade, aceitar a imperfeição e lidar com o medo de perder o controle.
A relação terapêutica desempenha um papel fundamental. A confiança e a estabilidade permitem reduzir progressivamente a tensão associada à necessidade de ordem. O terapeuta não impõe a mudança, mas acompanha o paciente na descoberta de outras formas de enfrentar o medo e o estresse. O trabalho frequentemente se concentra em emoções reprimidas ou ignoradas em favor do controle e da racionalização. A farmacoterapia não é o tratamento principal para a personalidade anancástica, mas pode ser útil em casos de transtornos associados, como depressão ou ansiedade. A medicação contribui para a redução dos sintomas e facilita um progresso terapêutico mais eficaz. O apoio do ambiente também é essencial. Compreender as particularidades desse transtorno ajuda a evitar conflitos e frustrações derivados de necessidades e formas de funcionamento diferentes. Pessoas próximas aprendem a estabelecer limites, a ter paciência e a oferecer apoio sem ceder à pressão do perfeccionismo. O objetivo da terapia não é transformar a personalidade, mas desenvolver a capacidade de funcionar com mais flexibilidade, promover a aceitação de si e dos outros e construir relações mais satisfatórias. Trata-se de um processo que exige tempo, compromisso e acompanhamento, mas que pode levar a uma melhoria significativa na qualidade de vida e a uma redução da tensão interna. O que é a personalidade anancástica e em que se diferencia do transtorno obsessivo-compulsivo, TOC? A personalidade anancástica é um padrão persistente de comportamento caracterizado por perfeccionismo, necessidade de controle e rigidez. Não inclui compulsões nem comportamentos rituais típicos do TOC. O transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva refere-se mais a uma forma de ser e pensar, enquanto o TOC envolve pensamentos intrusivos e rituais compulsivos. Como reconhecer uma personalidade anancástica? As características típicas incluem atenção excessiva a detalhes, regras e ordem, dificuldade em delegar, perfeccionismo que bloqueia a ação e contenção emocional. Essas pessoas tendem a ser muito conscienciosas e críticas consigo mesmas e com os outros. A personalidade anancástica sempre provoca problemas nas relações? Nem sempre, mas com frequência. A rigidez, as expectativas elevadas e a dificuldade de expressar emoções podem gerar tensões nas relações afetivas e familiares. No entanto, pessoas com esse tipo de personalidade costumam ser muito leais e responsáveis, o que pode oferecer uma base estável para os vínculos. É possível tratar a personalidade anancástica. Não se trata de uma cura no sentido clássico, mas sim de um processo terapêutico voltado para o desenvolvimento de maior flexibilidade, aceitação da imperfeição e melhor manejo do estresse. A terapia cognitivo-comportamental e o apoio psicológico podem melhorar significativamente a qualidade de vida. Como ajudar uma pessoa com personalidade anancástica? Com paciência, compreensão e sem ceder à pressão do perfeccionismo. É importante estabelecer limites saudáveis e incentivar a expressão emocional e a aceitação da imperfeição. Pessoas com personalidade anancástica têm consciência de suas dificuldades? Frequentemente não. Seus padrões de comportamento são vividos como naturais e necessários. Críticas costumam ser percebidas como ameaças, o que dificulta a autocrítica e a mudança. O perfeccionismo é sempre negativo. Um perfeccionismo moderado pode ser motivador e útil para alcançar objetivos. No entanto, quando se torna compulsivo e atrapalha a ação ou os relacionamentos, acaba gerando sofrimento. Quais são as dificuldades mais frequentes na vida profissional? Dificuldade em delegar, controle excessivo, lentidão na tomada de decisões, dificuldade de adaptação e tendência a se fixar em detalhes em detrimento do panorama geral. A personalidade anancástica pode coexistir com outros transtornos. Sim, frequentemente está associada à ansiedade, depressão e, em alguns casos, a outros transtornos de personalidade. Nesses contextos, a terapia deve considerar o funcionamento psíquico de forma global. A personalidade anancástica é um padrão profundamente enraizado de pensamento e comportamento, no qual o perfeccionismo, a necessidade de controle e a rigidez prevalecem sobre a flexibilidade e a espontaneidade. As relações com pessoas que apresentam esse tipo de personalidade costumam ser difíceis, marcadas por tensões decorrentes de expectativas elevadas, críticas e uma expressão emocional limitada.
mas também se caracterizam pela lealdade e pelo senso de responsabilidade. O diagnóstico baseia-se na observação de traços e crenças duradouros que afetam o funcionamento cotidiano, enquanto a terapia busca flexibilizar esses padrões rígidos, promover a aceitação da imperfeição e construir relações mais satisfatórias. O apoio psicológico, assim como o suporte de pessoas próximas, desempenha um papel central no processo de mudança e na melhoria da qualidade de vida. Apesar dos desafios, pessoas com personalidade anancástica podem aprender a viver de forma mais flexível e serena, encontrando um equilíbrio entre a ordem e uma vida rica em experiências autênticas.